sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre os pincéis que eu tenho, que eu recomendo e o que eu faço para cuidar deles, para que eles tenham uma vida longa. E caso eu falar alguma coisa errada, pode me corrigir aqui nos comentários. E caso você também tiver outras dicas que eu não tenho e eu não dei aqui no vídeo, pode dar nos comentários também para todo mundo ficar sabendo. Então, esses daqui são os pincéis que eu tenho. Deixa eu só explicar como é que se chama o pincel. Aqui é a madeira, o cabo. Esse aqui são as cerdas e esse aqui é a virola. E a virola também tem uma cola aqui dentro, que tem um nome muito esquisito que eu já esqueci, mas enfim. Cada pincel tem um tipo de cerda. Eu não tenho todos os tipos de cerdas que existem, mas eu vou falar alguns, os principais. Tem o circular com ponta, o chato macio, chanfrado, leque. Então é só você colocar lá no Google tipos de cerdas, pincéis artísticos, que vão aparecer várias imagens e a internet vai te dar um exemplo do que cada pincel é. Por exemplo, esses daqui são chatos e esses daqui são os arredondados, então a partir disso eles têm algumas diferenças. Esse aqui tem uma pontinha, esse aqui é tipo um chato, só que ele é cortado de lado, então ele é chamado de chanfrado e assim vai. Cada pincel tem um número, por exemplo, esse aqui é o número 12. Então, esse número representa o tamanho do pincel. Então, difere para algumas marcas. Então, uma marca é de um tamanho, só que o mesmo tamanho de outra marca pode ser diferente. Isso acontece. E também tem esses pincéis que eles têm um tipo de armazenamento interno, que aqui a gente coloca água e a gente pode levar ao ar livre para pintar mesmo, fora de casa. Então, quando eu comecei a desenhar, eu só tinha esses dois pincéis e eles serviram muito para mim. Mas hoje em dia eu já não uso mais eles porque eu já tenho melhores, mas eles são bons sim. Dentre esses pincéis, eles estão separados em naturais e sintéticos. Os naturais são feitos de pelo de animais, como marta, porco, esquilo, cavalo, boi e deve ter alguns outros que eu também não conheço, porque é cada um. Os pincéis naturais são melhores porque eles conseguem carregar mais água e mais pigmento, que eu vou mostrar para vocês mais pra frente. Eles também são mais macios e duram muito mais tempo do que os outros pincéis. Mas, em condição disso, eles também são bem mais caros e eles são ótimos para técnica aguada, tipo aquarela. Já os sintéticos, eles seguram menos água e menos pigmento, duram menos, mas em consequência disso eles são mais baratos e vale a pena sim. Quanto mais pontudo o pincel melhor ele é para detalhes, principalmente se ele é pontudo e pequeno, tipo esse aqui. Quanto maior e mais gordinho o pincel tipo assim, ele é melhor porque segura mais água. Já esses pequenos que eu já havia mostrado, como eles têm menos cerdas, eles seguram menos água e estragam mais facilmente. Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho dos meus pincéis. Esses daqui, marrom, eles não têm marca, eu comprei no Mercado Livre e eles são sintéticos. Esse aqui é da Staedtler. Gente, ele não parece ser sintético, mas eu não sei dizer. Isso aqui veio da Wish, então ele nem tem marca, mas é muito bom. Todos esses daqui são da Condor e eu recomendo muito essa marca. Recomendo também a Ceramic. Eu tenho esses 3 pincéis que eram da minha mãe, mas eu não uso muito eles. Os pincéis que eu mais uso são esses daqui e o da Condor. Mas, caso você esteja se perguntando o que é isso, então eu recomendo para vocês usarem também pincéis para unha, porque eles também são bons. Eu tinha, mas acabei dando para minha irmã e acabei ficando só com esse daqui, que ele é uma ferramenta
que eu uso para fazer algumas técnicas. Então você pode fazer isso, pegar várias ferramentas e fazer uma verdadeira gambiarra artística. Eu também recomendo umas linhas mais profissionais, como o Da Vinci e o Winsor & Newton, só que elas realmente são mais caras. Então esses daqui, grossos e mais baratos, é melhor para usar com acrílica, por exemplo, porque a acrílica ela estraga bastante o pincel. A tinta óleo também, então vocês têm que pegar pincéis mais resistentes ou mais baratos mesmo, porque daí não vai fazer diferença se eles estragarem mais rápido. Mas resumindo aqui, quando eu vou fazer alguma pintura artística, qual o pincel que eu uso para cada coisa? Para aquarela, eu uso esses pincéis naturais aqui, porque eles são muito bons, eles seguram muito mais água do que esses. Mas eu também uso esses porque tem mais opções e tamanhos. Para guache, eu também uso esses daqui e esse aqui da Condor. Para tinta de tecido, eu uso esses daqui também. E quando eu for usar tinta acrílica, eu também vou usar eles. Porque, como eu já falei, esses daqui, eles são mais caros, eles seguram mais água, mas são para tintas realmente com técnicas aguadas. Então, eu vou usar eles só para aquarela. Agora, eu vou falar alguns cuidados que a gente pode ter com os nossos pincéis e que eu tenho, que são os principais, assim, que eu tento ter bastante cuidado para não estragar eles. A primeira dica é que você não pode deixar a tinta secar no pincel, por exemplo. Eu vou pegar aqui essa tinta. Vamos supor que eu usei ela e agora eu vou deixar ela secar assim. Então, isso não é bom pro seu pincel. Uma outra dica que eu já acabei falando mais ou menos aqui no vídeo é que é bom você separar alguns pincéis específicos para tintas específicas. Por exemplo, esses daqui para acrílica, porque eles são mais grossos, né? Esses daqui para aquarela, aí esses daqui já eles são bem baratos e sintéticos, então eu uso para várias coisas. Então é bom vocês terem esses cuidados. A próxima dica que eu vou dar é para quando você for molhar o seu pincel, quando você for ou pegar água para colocar no desenho ou limpar ele mesmo. É bom que você não encoste a madeira na água, por exemplo. Aqui eu tô molhando apenas as cerdas e foi um pouquinho da virola ainda. Mas é importante que você não molhe o cabinho porque ele é de madeira e tem alguns resistentes, só que eles são mais caros. E os mais baratos não são muito resistentes à água, eles vão estragar. Agora eu vou mostrar como que eu lavo meu pincel. Quando eu uso um pincel, por exemplo, eu vou pegar aqui alguma cor de novo. Agora que eu sujei de novo o meu pincel, eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo. Não é sempre assim que eu limpo, tá? Porque eu tenho preguiça, mas o melhor seria fazer isso sempre. Olha, gente, eu peguei aqui meu pincel sujo de tinta e o que eu vou fazer? Primeiro eu ligo a água, coloco ele na água e daí eu passo no sabonete e fico fazendo, isso até sair toda a tinta. Vou mostrar pra vocês. Meu sabonete é muito bonito, né? Quando o seu pincel tá muito sujo, você vai perceber. É melhor o seu sabonete ser branco, porque daí você consegue perceber melhor. Mas daí você consegue ver que a tinta vai estar saindo no sabonete. Daí eu molho de novo pra tirar o sabonete. E assim ficou o meu pincel limpo. Agora, a minha dica é pra você secar o seu pincel. Então, eu pego um paninho aqui que eu uso pra aquarela e guache e eu faço assim. Ou você pode fazer em formas circulares, bem suave e não ficar fazendo isso. E sim fazer bem suavemente, porque os pincéis vão estragar caso você seja muito agressivo com eles. E também, depois que eu seco um pouquinho, tipo, eu tiro a maior parte da água que tá aqui no pincel, o que eu faço? O melhor é os seus pincéis secarem exatamente desse jeito, com a ponta pra baixo. Por quê?
Porque a água que está no pincel, ela vai pingar e vai sair do pincel. Ao invés de acontecer o seguinte, se você deixar o pincel secar assim na sua mesa, a água vai entrar aqui dentro. O que vai acontecer? Daí o pincel vai acabar se estragando. E a cola que tá aqui dentro da virola, ela também vai ficar ruim e vai se soltar. E assim vão estragando as cerdas do seu pincel. Então é muito importante que você deixe secar os seus pincéis, pelo menos com técnicas aguadas, que eles sequem assim para baixo. Mas o que acontece? Você tem que fazer uma gambiarra para fazer eles secarem para baixo, né? O que eu faço, já que eu não consigo fazer isso? Sempre que eu uso um pincel, depois de lavar ele direitinho e secar, né, tirar a maior parte da água aqui no pano, eu faço assim e deixo ele na mesa. E pronto, agora ele tá secando meio inclinado e não totalmente horizontal na mesa, porque isso seria muito ruim. Então a água, ela vai saindo e ela não vai ficar aqui dentro. Claro que se você tiver como inventar algum jeito de fazer o seu pincel secar assim, é muito melhor. Mas é que é uma dica, né? Você colocar ele como apoio em alguma coisa para ele secar de um jeito melhor. Agora, não sei se você já ouviu falar sobre máscara de aquarela. Eu vou dar uma dica aqui, um alerta. Gente, tenha um pincel só para isso, porque ele estraga seu pincel. O que aconteceu? Deixa eu contar pra vocês. Provavelmente foi esse aqui, eu acho, ou esse aqui, enfim. Eu peguei um deles pra usar com essa máscara e eu não sabia que ele estragava o pincel. A cola, em pouquíssimo tempo, tava secando já no meu pincel e foi horrível de tirar. Ele até já estragou um pouquinho meu pincel aqui dos lados. O que aconteceu? Quando eu fui fazer um desenho dias depois, porque eu não tinha limpado direito meu pincel, olha só o que aconteceu. Não liguem pra... Isso aqui... Gente, isso aqui é guache, tá? É que eu fui fazer um teste, mas o que deu errado de verdade foi a pele dela. Então, como vocês podem ver, tinha alguma coisa estranha na pele dela e eu não sabia o que. Eu achei que era eu que estava fazendo errado. Mas aí descobri que foi o pincel que eu usei com essa máscara aqui e eu não limpei direito. Então foi isso que aconteceu com o meu desenho. Ele foi pro beleléu, realmente. Outra dica que eu tenho que dar pra vocês é, se você tiver um pincel, por exemplo, gente, esse pincel aqui, ele tá um pouquinho pros lados, sabe? Ele já tá ficando ruim. Não sei como explicar, ele tá arregaçado esse pincel. O que acontece? Aí, uma dica que você pode tentar no seu pincel é você pode passar sabonete, fazer a forma dele, né? Passar sabonete aqui certinho, fazer isso e deixar por alguns dias. Aí quando você for tirar o sabonete, suavemente, assim, né? O que acontece? Ele vai ajudar o seu pincel a voltar ao normal. E isso também acontece com o ovo. Você coloca ele dentro de um ovo, tira, arruma certinho, deixa por alguns dias que ele vai ajudar o seu pincel a voltar ao normal. Agora, gente, eu peguei um pincel sintético e um natural para vocês verem a diferença que faz. Eu molhei bastante ele com bastante água e pigmento. E agora eu vou testar, eu vou tentar ir até o final da folha. E, na verdade, até acabar a tinta, vou tentar, vamos ver. Agora eu peguei bastante água e pigmento no pincel natural pra gente ver qual a diferença. Então, vocês conseguem ver que ele pegou tanta água que ficou acumulado aqui nesse... Opa! Ele pegou tanta água que ficou acumulado nesse canto aqui. Já com outro pincel, ele não deixou acumular, exatamente porque ele não pega tanta água. E essa foi uma dificuldade muito grande quando eu mudei do pincel sintético para o natural. É o controle de água que ficou mais difícil para mim, porque eu não tenho esse costume de saber que o pincel pegou tanta água, então eu tenho dificuldade com isso. E querendo ou não, ele acabou pegando até mais pigmento, porque ele acumulou muito pigmento e água.
É isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um resumão, assim, um resumão dos pincéis, um resumo de dicas. Eu dei as dicas principais. Acho que sempre ficam na minha cabeça pra mim tomar cuidado. Caso você tenha algumas outras, coloca aqui no comentário pra gente ficar sabendo, pra gente cuidar mais dos nossos pincéis. Obrigada pra você que chegou até aqui e não esquece de dar um like. E também eu preciso avisar que lá no meu Instagram tem uma aba de story escrita dicas, que daí eu dou várias outras dicas sobre várias outras coisas a ver com o desenho, caso você quiser. E fica aqui porque eu tenho mais uma coisa pra te dizer. Tá rolando um sorteio lá no meu Instagram. Vai ser um produto com o meu desenho, ou um sketchbook, ou uma meia, ou uma case pro celular. Então vai ser você que vai escolher o presente, mas eu espero muito que você participe, porque tem várias coisinhas legais com os meus desenhos. E também eu soltei um desafio artístico de mood board, ou seja, eu vou dar referência pra vocês, para daí vocês criarem alguma coisa e participar do desafio. Para ter colocado no feed junto com outros desenhos, eu vou escolher e talvez eu grave para o YouTube também. Então não sei o que vai acontecer, mas é um desafio bem legal e espero que vocês participem dele também.